Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma semana com o nosso programa. Hoje eu estou trazendo aqui um amigo, um empreendedor, que inclusive foi me apresentado por um outro amigo, e eu estou muito feliz por essa amizade que surgiu recentemente, e eu acredito que daqui por diante vamos colher bons frutos dessa amizade. Marcelo Oda é o nome dele, e eu quero que ele se apresente para vocês, fale quem ele é, o que ele faz, de onde veio, para onde vai. Maravilha. Primeiro, boa tarde para todo mundo que está escutando a gente. Josué, quero agradecer aí profundamente pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui batendo esse papo aí junto com você e a sua audiência. Espero que essa troca seja muito enriquecedora, né? Porque eu sou de uma filosofia, pessoal. Eu acredito fielmente que nós somos a soma das experiências que nos permitimos experienciar. E muitas vezes a gente não precisa quebrar o braço para saber que dói. Então a gente pode aprender sim com a história de outras pessoas, e eu sou fruto disso. Na minha história, nesses 39 anos de idade, se eu pudesse deixar algo assim que realmente foi transformador na minha vida, foram as pessoas que passaram na minha vida, os aprendizados que eu tive com as experiências entre acertos e erros, que me fizeram chegar até onde eu estou hoje, e com certeza vão me fazer ainda alcançar lugares ainda maiores, não é verdade? Então, para você que não me conhece, muito prazer, eu falo aqui de São Paulo, eu empreendo há mais de 15 anos e tiveram alguns pontos que me fizeram começar a empreender, justamente porque eu tive uma história na minha família onde meu pai, com 40 e poucos anos de idade, diretor de multinacional, foi demitido. E por esse motivo, nossa família passou por grandes dificuldades financeiras, principalmente. A gente foi morar de favor com uma prima do meu pai, a gente teve carro, né, com busca em apreensão. Foi situações assim bem desconfortáveis. Só que isso trouxe um grande aprendizado para mim. Então, quando eu estava naquela fase, entro para a faculdade ou faço outra coisa? Eu decidi fazer outra coisa. Com 19 anos de idade, eu e meu irmão, sem ter família, sem conhecer ninguém, a gente decidiu ir para o outro lado do mundo, para o Japão, com uma visão clara de poder ter condições de trabalho melhor, ser melhor remunerado, poder voltar para o Brasil e investir nos nossos sonhos. Meu irmão é músico, né? Seguiu o caminho dos sonhos dele, e eu sempre tive aquela dúvida, o que eu vou começar a estudar, porque é uma decisão muito importante. A partir do momento que eu tomar a decisão no que eu vou me formar, isso com toda certeza vai dizer qual vai ser o meu destino. Então, toda essa confusão me ajudou a tomar essa decisão de ir para o Japão e trabalhar em fábrica, sabe? A única certeza que eu tinha é que o trabalho ia ser muito duro. No entanto, foram 3 anos ali de muito trabalho, muito aprendizado, muito conhecimento, porque imagina, tudo novo. E depois de 3 anos, eu voltei para o Brasil, investi esse dinheiro na minha educação, fiz engenharia mecânica. O Japão me ajudou a encontrar qual era o caminho que eu melhor me identificava naquela época. E eu tive uma sorte, posso te dizer. A maior parte dos meus amigos começaram a faculdade, Josué, com ali seus 18 anos, né, 19 anos. E eu fui começar a faculdade com 23. Então eu comecei a faculdade um pouco mais maduro. No entanto, eu comecei atrasado. Todo mundo estava anos-luz na minha frente. Mas nada acontece por acaso, sabe? Se a gente entende que os limões que tem na nossa vida a gente pode fazer uma limonada, eu, ao longo do processo da engenharia mecânica, indo muito bem, sem, sabe, pegar nenhuma DP, por exemplo, eu começava a me questionar ao longo do processo, vendo principalmente os meus professores, que eram as pessoas que estavam me ensinando como é que eu poderia me transformar num profissional e, abre aspas, fecha aspas, depois ganhar dinheiro. Então, quando eu me questionava sobre a engenharia mecânica, eu comecei a buscar, Josué, o que eu poderia fazer naquele momento, quando eu saísse da faculdade, e vendo, né, alguns indicativos, foi muito fácil pegar o que eu estava estudando e mudar o rumo da minha vida, porque eu decidi não seguir o caminho do engenheiro tradicional, não ir atrás do emprego. Por mais que eu até tentei buscar um estágio aqui, um estágio ali, só que não era assim algo que realmente brilhava os meus olhos, sabe? Eu sempre buscando algo melhor. E no livro Pai Rico, Pai Pobre, não sei se você que está aqui nos escutando, nos vendo, já teve a oportunidade de ler esse livro, eu super indico, porque esse foi um livro divisor de águas na minha vida. E ali me mostrou
da onde que vem o dinheiro e quais as outras possibilidades que eu tinha. Então, quando eu vi que eu poderia me transformar num empreendedor, num empresário, eu decidi seguir esse caminho. Por quê? Qual foi a minha visão, Josué, naquele momento? Eu vi que quando eu saísse da faculdade, eu iria ter que buscar um emprego. Só que por que não, ao invés de buscar um emprego, me transformar num gerador de novos empregos? E foi aí que eu tive uma grande virada de chave. Juntei com um amigo meu que também tinha voltado do Japão e a gente decidiu, entre muitas e mil e umas ideias, começar a empreender. E qual foi o mercado que a gente escolheu? Foi o mercado rural. Nós tínhamos ali um sítio que a gente conseguiu arrendar no interior de São Paulo, em Juquitiba, e o meu sócio tinha um conhecimento de como cultivar shiitake. Shiitake na maneira tradicional japonesa, na castanheira japonesa, no konugi, com toda, sabe, com toda a técnica japonesa. Eu falei, vamos embora, porque realmente é um produto que caiu no gosto do brasileiro, sabe? Hoje, naquela época, né, há 10, 15 anos atrás, restaurante japonês já era uma tendência muito forte no Brasil e a gente via que isso estava se alastrando. E eu comecei a empreender na área rural. Foi muito interessante porque só quem empreende sabe como são altos e baixos e muitos desafios. E foi interessante porque, por mais que o negócio estava dando certo, Josué, tinha alguns pontos de insatisfação que me fizeram me questionar novamente, sabe? Se esse caminho realmente iria me trazer aquilo que eu estava buscando. E nesses questionamentos, o que mais me incomodava naquela época era principalmente a qualidade de tempo. Porque eu não sei se você, Josué, conhece algum produtor rural, Josué? Eu entrevistei uma moça aqui que é produtora rural, mas no dia a dia eu não conheço. Eu sei que a vida do empreendedor é muito difícil, não é algo fácil, porque você tem que estar ali no seu empreendimento todo santo dia, faça sol ou faça chuva. E quando você entra num negócio, numa sociedade, torna-se algo mais desafiador ainda, porque você precisa ter ao seu lado uma pessoa que seja o seu complementar. Ela precisa ter qualidades que você não tem para que ambos se complementem. E aí sim a coisa avança. Porque se você tem são dois sócios, um quer trabalhar, o outro quer aproveitar que está 35 graus e descer para o Guarujá, o negócio vai quebrar. Ou então, um trabalha impondo respeito. E como que eu falo impondo respeito? Dando exemplo para os funcionários, indo lá, lavando uma louça, trocando um pneu, fazendo a coisa acontecer no dia a dia da empresa, até porque o funcionário, ele trabalha muito de acordo com aquilo que ele vê o empregador dele fazendo. Então, se você tem uma pessoa que ela, mesmo que ele não é aquele patrão, não é aquele dono que chega e fica sentado no balcão, dando ordem e olhando para todo mundo trabalhar, ele vai lá e faz. O funcionário vai sentir aquela energia, vai sentir aquele exemplo e vai fazer a mesma coisa. Então você tem que ter uma pessoa que tem esse mesmo gás, porque se o cara que você tem como sócio, ele chega no balcão no sentido figurado, né? Ele chega no balcão e fica lá o dia inteiro só olhando e dando ordem, a coisa não vai andar. Tô falando bobagem? Não tá. Sociedade é um casamento sem a parte boa do casamento, podemos dizer, né? É um desafio à parte, sabe? E eu tive duas sociedades, né, ao longo da minha jornada. E hoje, se eu pudesse correr de algo, seria isso, sócios. Que é justamente isso. Precisa ter um alinhamento, sabe, muito complementar. E é um desafio porque quando você tem duas pessoas que têm seu estilos de vida diferentes ou propósitos diferentes, é muito difícil caminhar junto. E isso vale também para uma amizade, para um casamento. Imagina para uma sociedade. Mas o desafio que eu queria te trazer, né, a pergunta que eu trouxe, Josué, é que produtor rural, meu amigo, acorda cedo. Tem alguns que dormem cedo, mas no meu caso eu não conseguia dormir cedo. Eu acordava 4 e pouco da manhã, para 5 horas da manhã tá em Juquitiba. Eu ia começar ali a rotina para começar a dormir pelas 10h30, 11 horas da noite.
E era de segunda a segunda. Produtor rural não tem final de semana, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo. Porque a Principalmente planta não para, né? E dependendo do que ele produz. Josué, o meu produto, que eram cogumelos, principalmente a gente começou com shiitake, depois a gente adicionou o shimeji, é uma bomba relógio. Uma bomba relógio porque em 3 dias ele estraga. Ele é muito perecível, então precisa ter uma velocidade dentro do processo que fez com que, claro, a gente se estressasse muito, perdesse muito tempo, perdesse bastante dinheiro, só que ninguém segura pessoas determinadas. A gente estava decidido a fazer dar certo. Só que foram muitos desafios. Por mais que a gente pegava ali um balde cheio de furo, ia tampando um por um, o maior furo desse balde, que era a qualidade de tempo, para mim, era algo que eu só via se esvairindo. Por mais que a gente contratasse, treinasse, se nós, né, no meu caso, eu e o Fábio, a gente não tivesse na produção rural, as coisas não aconteciam da maneira que tinham que acontecer. Então, isso tudo me fez começar a repensar se essa maneira de empreender realmente era aquilo que traria aquilo que eu buscava, né, como vida. E realmente não era, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de viajar, eu sempre gostei muito de esporte. E para poder viajar, para poder ter o esporte, para poder cuidar da sua vida, você precisa ter, principalmente, tempo. E dependendo do esporte, tempo e dinheiro, porque os esportes que eu gosto não são esportes baratos, então eu precisava ter essa compensação. E eu acredito muito... Pode falar. E me fala uma coisa, o que você aprendeu nessas 2 sociedades que você teve? Você falou, olha, uma coisa eu já sei que você não gostaria de tê-las novamente, né? Mas qual foi o aprendizado que você teve quando você começou a empreender? O que você achava que funcionava, que hoje você vê? O que você pode falar para quem está do outro lado? Olha, meu amigo, você está buscando um sócio, o caminho é esse. É muito difícil, né? Acho que responder essa pergunta, assim, ela é muito complexa. Marcelo? Porque... Me escuta? Me escutando? Alô, alô? Tô escutando. Travou para você ou tá tranquilo? Tô, pode falar. Maravilha. A questão Não, tá tranquilo. De encontrar um sócio, né, ela tem alguns desafios. Eu acredito que o principal é o mesmo propósito. Acredito que é o principal. Os dois têm que estar com uma visão muito alinhada. Se tiver 0,1% de dúvida, de distorção dentro desse propósito, tende, não é que não vai dar certo, mas tende a ter muitos desafios ao longo do caminho. Só que o propósito, muitas vezes, ele não nasce junto, ele é encontrado ao longo do caminho. Então, eu acredito que um grande aprendizado que eu tive, principalmente porque o Brasil é o país da informalidade, é ter contratos, sabe, muito bem claros, e qual é a função de cada um. Quando é tudo muito claro para ambos os lados, os estresses são diminuídos. E eu falo isso não só para negócio, isso funciona até para um casamento, se a gente for analisar, sabe? Então, tudo muito bem claro, sabe? As funções de cada um faz com que não haja cobrança ou não haja buracos que um tenha que compensar pelo outro, sabe? Então, eu acredito que esse é o ponto principal. E o contrato, sabe? Principalmente o contrato protege ambas as partes. E como a gente sabe que o Brasil, pela quantidade, né, de pessoas que trabalham de maneira informal, o contrato, às vezes, ela não é uma prioridade. Depois a gente faz, e quando viu, já tem muito dinheiro envolvido, quando viu, já tem muito tempo, sabe, envolvido, e às vezes o estresse, ele está crescendo cada vez mais. Mas você sabe que eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema, que é assim, o brasileiro, por natureza, ele é um cara empreendedor. Basta você ver o dia a dia de como funciona. Só que ele vai para o empreendedorismo, muitas vezes, não porque ele quer ou porque ele se preparou, mas é porque não existe outra oportunidade para ele empreender em algo. Então, ele é jogado na arena do empreendedorismo para fazer qualquer coisa que ele acha que faz bem. Então, de repente, a pessoa ela consegue fazer
um exemplo qualquer, ele faz um bolo gostoso. E aí ele começa a fazer o bolo, mas ele não entende que para o bolo chegar na vitrine tem todo um processo industrial e administrativo para que o bolo chegue na vitrine. Porque não é só fazer o bolo, vender a fatia por R$ 15 e está tudo certo. Não. Tem água, luz, telefone, tempo, que é o que você falou, margem de lucro. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento da falta da educação financeira e da importância dela em nossas vidas, e aí acaba que ficando uma coisa truncada, e aí vira essa confusão que a gente está falando. Você acha que não passa por aí o problema? Eu não só acho, como eu fui uma dessas pessoas. Eu comecei exatamente nesse caminho, sabe? Eu encontrei no empreendedorismo a solução para aquela dor que eu tinha no momento, só que não tinha capacitação. Foi exatamente dessa maneira. Vamos começar a empreender, só que sem nenhum direcionamento, sem nenhuma diretriz. E isso, para o empreendedor, é um risco muito grande, porque você gasta tempo, energia e dinheiro à toa. Muitas vezes, né, você deu um exemplo que é o que a maior parte dos empreendedores iniciantes passam. Muitas vezes a margem de lucro dele está espremida, ou às vezes ele está trabalhando no vermelho porque ele não tem todos os cálculos necessários para isso. E se tem algo que, graças a Deus, eu tive bons mentores na área rural, porque como Juquitiba é uma cidade, um município muito pequeno, e os produtores são todos vizinhos, então eu tive muitas pessoas para poder me ajudar em momentos de dificuldade. No entanto, a capacitação que a gente foi buscar depois no Sebrae, a capacitação, sabe, com outros profissionais, ela é essencial justamente para que a gente enxergue aonde está o crescimento dentro do processo dessa empresa que está nascendo, sabe? Então, o conhecimento ele tem que vir junto do início, né? Se a gente pudesse deixar claro, o empreendimento ele não pode nascer somente no feeling. A partir do momento que ele nasce, o conhecimento ele tem que vir de maneira imediata para ajudar esse pequeno empreendedor que está iniciando a economizar tempo, dinheiro e energia, que é fundamental. O dinheiro a gente recupera, sabe? Sim. Isso acho que é o grande aprendizado de grandes empreendedores que vivem, né, de capital de giro, entre outros. A gente sabe que a gente recupera, por mais que seja desafiador. Agora, o tempo que se perde, às vezes o tempo que se perde é o time do mercado que passou. E pelo que você está falando, aí você me corrija, eu imagino que o que te levou ao empreendedorismo foi liberdade de tempo e ter visto sua família passar por a demissão do seu pai, inclusive. Como você teve esse passado muito ruim e você não queria voltar para aquele lugar, e aí talvez isso foi uma das molas que te levaram ao empreendedorismo? Com certeza. Quando eu estava no Japão e eu tive essa minha primeira oportunidade de ter emprego, entender realmente como que ganha dinheiro, sabe? Eu me via deixando o meu futuro na mão de outras pessoas. E como no Japão o trabalho ele é muito mecânico, você tem muito tempo para pensar, você vira um robô praticamente, né? E eu refletia muito sobre isso, sabe? Imagina uma pessoa, e eu, na mesma linha de montagem que eu estava, com 19 anos, tinham pessoas de 30, 40, 50, 70, 80 anos. E eu pensava exatamente isso, sabe? Por quanto tempo eu vou deixar o meu futuro na mão de uma outra pessoa? Porque eu passei uma situação no Japão onde eu tive um rompimento de ligamento do joelho e eu fiquei afastado foram praticamente 4, 5 meses do trabalho. E lá no Japão, a gente consegue o trabalho através de uma empreiteira. E dependendo do trabalho, se é num lugar mais distante, a empreiteira arranja o apartamento, ela toma conta disso tudo. Só que ela toma conta disso tudo sem direitos trabalhistas algum. Direito trabalhista é aqui no Brasil. Lá no Japão, esquece. Para quem é imigrante ainda, passa longe. O que aconteceu nesse momento? Eu fui demitido,
eu fui mandado embora da casa e imagina, com um gesso da virilha até a ponta do pé, eu fiquei morando num dos invernos mais rigorosos do Japão, dentro de um Civic hatch, durante mais 1 ou 2 meses. E isso foi um aprendizado muito grande, porque Cortou. não cortou, não. Eu que dei uma respirada mesmo, porque foi um Tá. dos momentos mais desafiadores da minha vida, porque eu estava longe da minha família, do outro lado do mundo, e o que me salvou nesse momento foram os amigos que eu fiz lá no Japão, naquele meio tempo, porque foram alguns dias comendo só o nigiri. Quem não sabe o que é o nigiri, é bolinho de arroz. Eu não vou dizer que passei fome no Japão, mas imagina, você recebe o salário, você paga suas contas, você, sem educação financeira, nada, você 2 meses sem trabalhar, o dinheiro acaba. Morando na praça, dentro de um Honda Civic hatch pequenininho, e, sabe, ali eu vi que foi total responsabilidade minha daquilo que aconteceu. Não foi culpa da empreiteira, foi porque eu decidi deixar o meu futuro na mão de outras pessoas, onde eu era uma peça no tabuleiro deles. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a partir daquele dia eu tomei a decisão de nunca mais deixar que o meu futuro ficasse na mão de outras pessoas. E lá no Japão foi as primeiras oportunidades que eu tive para começar a empreender. Por quê? O meu irmão, a gente até brinca que ele é meio turco, sabe? Ele é, sabe, assim, mão fechada, e nunca vi ele sem dinheiro, nem que seja, sabe, a poupancinha dele. Meu irmão foi sempre uma grande referência para mim nesse ponto. E o meu irmão fez um amigo, comprou um carro, começou a vender um carro, e eu falei, opa, dá para eu ajudar meu irmão. E lá no Japão a gente começou a comprar e revender carro, comprar e revender carro. Então foi uma degustação de como começar a empreender, podemos dizer, sabe? Ali eu fui entender que era empreendedorismo quando voltei para o Brasil. Já estava na faculdade e comecei a ler, sabe, o livro Pai Rico, Pai Pobre, e comecei a ter toda essa reflexão. Então, com toda certeza, sabe, tudo isso que aconteceu com o meu pai, mais o que aconteceu no Japão, me fez tomar a decisão justamente disso. Não foi a decisão de começar a empreender, foi de arranjar uma solução para nunca mais deixar o meu futuro na mão de terceiros. Porque isso me deixaria vulnerável mais uma vez na vida, e eu não queria passar por aquela situação novamente, e não queria, no futuro, ver a minha família passando por aquilo que eu passei com os meus pais no passado. Sabe? E eu não posso culpar o meu pai. Por quê? Qual foi a educação do meu pai? Foi a mesma educação do meu avô. Meu avô, ele nasceu no Havaí, veio para o Brasil, trabalhou numa das maiores importadoras, né, do Japão. Só que a educação do meu pai, do meu avô, foi qual? Entrar na escola, tirar boas notas, buscar uma boa universidade, se formar nessa boa universidade, buscar uma empresa e fazer carreira. Meu avô se aposentou na Mitsui. Se aposentou muito bem na Mitsui. Agora, meu pai, 40 e poucos anos de idade, ele já era descartável, porque a gente tem já naquela época já tinha uma demanda muito maior de pessoas no mercado de trabalho do que empregos disponíveis. E concorda que uma hora a conta não fecha. Para que a gente tenha mais empregos, a gente precisa de mais empreendedores. E posso falar, você falou que o seu pai já foi descartado naquela época com 40 e poucos anos. Hoje, o descarte, eu acho que ele desceu um pouco. Eu acho que a partir dos 30, 35, você já é descartável. Porque quando você vai no mercado de trabalho, ele exige cada vez mais um jovem com experiência, mas se você tem 20 anos, você não tem experiência nenhuma, nem da sua vida. Imagina para dirigir uma empresa. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai se tornando velho a partir dos 35 anos. E aí, o que você faz? Conta para mim. E quantos casos a gente conhece de pessoas que saíram da faculdade, se formaram, tiveram uma pequena dificuldade em encontrar esse emprego, e ela foi atrás de mais especialização. Aí ela fez uma pós-graduação, um mestrado, um PhD, e ela se tornou tão caro para a empresa
que ela não consegue se posicionar porque nenhuma empresa quer ela hoje. Ela não tem experiência e o currículo dela é caríssimo para isso. E a matemática ela é simples para a gente observar, né, Josué? Se a gente para refletir hoje tem mais pessoas se formando como engenheiro ou menos comparado a 10, 20, 30, 50 anos atrás? Ah, muito mais. Cada vez mais. Então, assim, é até engraçado assim, a gente falar sobre isso porque virou piada no stand-up do Renato Albani, por exemplo. Hoje o engenheiro ele tem que ter CNH, sabe? E assim, sabe? É engraçado e triste ao mesmo tempo, porque infelizmente a sociedade ainda prega por um caminho que está ultrapassado. A gente analisa o sistema educacional, como que o sistema educacional ele foi desenvolvido. Antigamente a gente tinha a educação em casa, aí a gente teve a educação através da igreja, que já teve a primeira doutrinação vindo através da igreja, da religião, da igreja, né, da religião. Após isso, a gente começou a viver o que é a era industrial. Na era industrial, precisaram criar um sistema para que a gente tivesse uma demanda de pessoas preparadas para dar conta do sistema industrial daquela época. E aí a gente analisa hoje como que é uma escola. Se a gente pegar, e foi até engraçado, porque esse foi um dos temas que a gente conversou entre os pais, né, no piquenique que a gente teve das crianças nesse final de semana em Ibirapuera. Elas pegam todas as crianças como se fossem todas iguais, como se fosse tudo farinha do mesmo saco, literalmente falando de uma matéria-prima. Colocam todas o quê? Em uma linha de montagem, como se fossem todas iguais, querendo que todas saiam iguais no final. Só que isso é impossível e já foi mostrado isso. Quantas criatividades, quantas novas ideias o sistema educacional não matou, ensinando para a gente que é sim ou não, que a realidade é aquilo que eles empregam. E por mais que eles tentassem empregar algo na nossa mente, olha o conflito de uma criança. Vamos para os princípios básicos. O que a religião fala? Que o universo veio através de Deus. E na escola, através do Big Bang. Como que fica a cabeça dessa criança? Em quem que ela vai acreditar? A minha doutrina da escola é uma, a minha doutrina de casa é outra, a minha doutrina da religião é outra. Fica extremamente confusa. E aí a gente cresce e vê que a maior parte de muitas coisas do que foi ensinado pra gente não é verdade, foram, né, induzidas dentro da nossa educação, e que muitas coisas que a gente aprendeu, muitas vezes a gente nem vai utilizar ao longo da nossa vida. E hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais acesso à informação. Quando a gente tem acesso à informação, a informação e o conhecimento liberta as pessoas. Isso é maravilhoso a gente pensar isso. Por quê? Porque dessa forma, hoje, a gente está conectado ao sistema educacional do mundo inteiro. E a gente consegue ter novas referências de países, por exemplo, que estão tendo uma educação mais voltada para o empreendedorismo, para desenvolver o intelecto, a criatividade, outros talentos dentro dessa nova geração. Vamos dar o exemplo do próprio Estados Unidos. Tem um ponto que, se o Brasil copiasse esse ponto, pelo menos, dos Estados Unidos, o Brasil seria anos-luz na frente de muitos outros países, que é o esporte. Se a gente tivesse o incentivo do esporte nas escolas, como a gente tem nos Estados Unidos, você vai lá para um campus de escola nos Estados Unidos, tem quadra de basquete, tem estádio de beisebol, estádio de futebol americano, de futebol, de natação, de atletismo. É um investimento, sabe, que faz com que sejam encontrados novos talentos, primariamente, mas que também não coloque todas as crianças numa mesma caixinha. Aula de música. Vários outros tipos de educação que fazem a mente dessas crianças serem, sabe, lapidadas, serem, como eu posso dizer, evoluídas de uma maneira diferente do que colocando dentro de um quadrado.
Então, o Brasil hoje ainda está, né, evoluindo bastante. Hoje a gente já tem escolas que têm aí outros métodos, como Montessori, esqueci uma outra linhagem de educação, que trazem mais à tona esse desenvolvimento criativo das crianças, sabe? Porque, querendo ou não, o que faz a gente resolver o problema não é saber a equação, mas é ter um pensamento lógico, é saber utilizar o nosso cérebro para poder resolver todo esse mecanismo. E eu acredito muito nisso, viu, Josué? Que a educação, o conhecimento, é o que vai libertar o nosso povo, muitas vezes, dessa caixinha que faz ele viver durante 40 anos, muitas vezes, em busca de um sonho que não existe. E qual é esse sonho que não existe? Tem até uma sigla que a gente brinca entre nós que somos profissionais do mercado de vendas diretas, que é o INSS. Sabe qual que é o significado de INSS? Isso nunca será o suficiente. Sim. Quantas pessoas a gente conhece, Josué, que hoje vivem de maneira digna com uma aposentadoria? Eu não conheço, acho que ninguém. E se conhece, dá para contar em uma mão. As Sim. outras precisam continuar trabalhando para manter padrão de vida. E padrão de vida é remédio, é moradia e alimentação, não é férias nas Bahamas e Maldivas, que deveria ser, depois de contribuir 40 anos ou mais para poder ter, sabe, o que foi prometido e a gente chega no final e não tem isso, né? Mas eu acho que isso vem um pouco da mentalidade, como você estava falando agora há pouco, que nós fomos inseridos, que é o quê? É você sempre esperar pelo Estado, que ele vai te ajudar, é você... E a gente, querendo ou não, nós ainda temos essa mentalidade que é lindo ser pobre. Então, a pobreza ainda é muito romantizada aqui no Brasil. E aí você abre uma brecha para uma série de problemas, como esses que a gente está falando, que é o quê? É você trabalhar a vida inteira numa fábrica e quando você tiver 50, 60 anos, você vai se aposentar naquela empresa. É bonito você chegar na tua casa e falar para o seu filho, olha, eu trabalho aqui na empresa tal há 40 anos e estou me aposentando. Ou então, você tem a cultura do funcionalismo público, que ele vai te dar uma segurança um pouco maior de um emprego para a vida inteira. E não, em contrapartida de tudo isso, não se é estimulado as pessoas a desejarem algo mais, a desejarem viajar para Bahamas, como você falou, a desejarem ter uma casa maior, a desejarem ganhar mais. Fomos acostumados e educados a desejar sempre a sobra da mesa e nunca sentar-se à mesa. E isso eu acho muito ruim. E posso te falar uma coisa? Essa crença limitante em relação a dinheiro era algo muito enraizado em mim por questões familiares e eu tive que trabalhar muito isso, por acreditar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não dá em árvore, que quem ganha dinheiro é quem está fazendo alguma coisa de errado. Só tem dinheiro porque deve fazer alguma coisa de errado. E isso é muito perigoso, sabe? Porque ou vai levar a pessoa a fazer coisas erradas atrás desse ganho, ou ela nunca vai conquistar isso. Então é muito enraizado na nossa cultura isso. E me fala uma coisa, como que você foi parar no Terra Brasil, trabalhando com venda direta, esse tipo de coisa, se tornou uma liderança lá dentro, tendo essa mente escassa? Cara, é interessante você falar isso, porque quando eu estava na produção rural e estava nesse momento de insatisfação, querendo mais qualidade de tempo, eu tinha um amigo, imagina, eu estava com 27 anos de idade, ele com 19, e ele tentando me apresentar um projeto que ele tocava e não sei o que lá. E como eu tinha pouco tempo, era difícil da gente se encontrar. Só que no dia que o Guilherme conseguiu me encontrar, ele me apresentou o que era o mercado de vendas diretas, o que eu enxerguei naquele momento? Que tudo que eu estava vivendo é porque eu estava com uma ferramenta
que não iria me proporcionar aquilo que eu estava buscando. Se eu olhasse para os produtores rurais que estavam ao meu lado, você tinha ali, né, o Agostinho ele tinha seus 70 anos de idade e já estava ali há 50 anos como produtor rural. Eu me via com o Agostinho no futuro. E quando o Guilherme me apresentou o mercado de vendas diretas, o que me chamou a atenção, primeiro foi poder ter um negócio sem risco. Porque hoje, empreender no Brasil, você tem investimento, você tem que ter espaço físico, você tem que ter estoque. Todo esse operacional, ele tem um custo e um risco. E quando ele me mostrou algo que eu não teria risco, isso primeiro me interessou muito. O segundo, que me chamou muita atenção, foi uma perspectiva de crescimento, junto com a qualidade de tempo, diferente da produção rural. Se a produção rural explodisse mais, eu ia ter que arranjar tempo não sei da onde. Agora, o terceiro ponto, e que foi o que me ajudou muito nessa questão de transição, de mudança de mindset, foi o sistema de aprendizagem. O sistema de aprendizagem com pessoas que já tinham resultado e o meu resultado as interessava de um ponto que remunerava elas. E dentro desse sistema de treinamento tinha duas pessoas. Uma delas é muito conhecida, que é o Caio Carneiro, hoje dono do Vence, sócio do Flávio Augusto. O outro chama Rafael Acioli, um menino extraordinário, que hoje tem seus 30 e poucos anos de idade. Só que os dois já tinham resultados extraordinários. Na época, o Caio já ganhava mais de 150 mil reais no mês. O Rafa, com 19 anos, ganhava seus 87 mil reais. Isso me marcou muito. E quando eu conheci os dois, olha que interessante a minha mentalidade. Eu quero conhecer os dois para saber qual é o jeitinho que eles dão nesse negócio para ganhar tudo isso. Porque não é possível que dá para ganhar fazendo as coisas certas. Só que a hora que eu conheci os dois, a minha cara foi no chão de realmente é possível ganhar muito dinheiro fazendo as coisas certas e com valores e contribuindo na vida de outras pessoas. Quando eu encontrei isso, aí foi aonde eu fui atrás de mais conhecimento, né? Fui fazer um curso de programação neurolinguística e lá foi onde eu aprendi a questão do metamodelo, de você poder modelar as pessoas ao qual você se inspira. E o que me ajudou muito nessa transição de mentalidade foi ter essas boas referências ao meu lado e eu copiava e colava tudo que eu podia dessas pessoas. Maneira de falar, maneira a postura dessas pessoas, a maneira de pensar para resolver problemas, a maneira como eles respondiam, às vezes, a pergunta de uma pessoa que era totalmente diferente de como que eu responderia, como me vestir. Então, ter boas pessoas ao qual vão te ajudar a mostrar uma nova realidade, eu acredito que é excelente para uma mudança de mentalidade. É muito difícil a gente mudar uma mentalidade com as pessoas erradas, com o estímulo errado e o ambiente errado. Então você está me falando que o seu universo te molda. Com toda certeza. O universo intencional, ele te molda da mesma forma que o não intencional te molda. Então, já que o universo não intencional é o piloto automático, se a gente não tiver a intenção de crescer na vida, de se transformar numa pessoa melhor, a gente vai aprender algo. Só que pode ser algo não tão bom para a nossa vida. Ah, tá. Não tão bom para a nossa evolução. Agora, se a gente tiver a intenção de ter os estímulos necessários para crescer, tudo facilita. Vou dar um exemplo para ilustrar isso. E como eu sou pai agora de um meninão de 7 meses, como que o Anthony hoje, ele aprende tudo? Pelos 5 sentidos. É o que ele vê, é o que ele ouve, é o que ele sente. Sabe? São 5 sentidos dele, o que ele cheira. São 5 sentidos dele que faz com que ele aprenda. E já viram que filhos são reflexos dos pais? Por quê? Quem as crianças modelam? O pai e a mãe. São as pessoas ao qual ele mais vê. Se tiver outras pessoas, ele vai modelar outras pessoas. Agora, uma criança, ela não tem escolha dos estímulos externos que eles vão ver, que eles vão ter. Um exemplo. Hoje a gente tem aí a questão, né, das telas. É melhor ou pior criar uma criança com tela? Já estão tendo os estudos mostrando que é muito melhor criar crianças sem telas. Só que a criança, ela tem controle se a pessoa vai dar um celular, uma tela para ela ou não? Não tem. Agora em nós. Eu tenho 39 anos de idade, não sei você quantos anos você tem, você que está assistindo a gente.
Agora, quem controla os seus estímulos? Quem controla o que você vê? Quem controla o que você escuta? Quem controla os lugares onde você está? Nem sempre, Josué. Nem sempre. Quando a pessoa ela não tem a intencionalidade, a consciência disso, o que acontece? Geralmente ela está fazendo a mesma coisa que o pai e a mãe dela faz. Se o pai e a mãe dela adoram um Cidade Alerta, um Fantástico, um Big Brother, com toda certeza ela vai replicar esse mesmo modelo quando ela tiver a oportunidade de estar na casa dela, longe do pai e da mãe. E eu falo porque eu era dessa maneira. Eu cresci com os meus... Minha mãe adora uma televisão. Meu Deus do céu, você vai na casa da minha mãe, a televisão tá ligada até quando ela tá dormindo. Como que eu era? Minha televisão ficava ligada até dormindo. Quando eu entrei para esse mercado, eu descobri uma frase que me ajudou muito. Que é, sabe o que significa uma televisão hoje em dia, no século XXI, Josué? Não. Televisão é igual a redutor eletromagnético de renda. Porque o que dá audiência para a televisão hoje? É notícia boa ou notícia ruim? Notícia ruim. E a notícia ruim, ela vai agregar alguma coisa na nossa vida? Ou talvez... Não, ela piora. Ela vai agregar situações piores. Às vezes um pânico, às vezes medos que você nem tinha. Agora, se esse mesmo tempo que você destinasse a um Cidade Alerta, a um Big Brother, você destinar de maneira intencional, hoje a gente tem muita informação, mas a um treinamento de mentalidade que seja. Isso vai te levar para um lado, vai te levar mais rápido ou mais devagar para o lugar que você quer ir? Vai acelerar a minha jornada. Então, esse é o ponto. Hoje, a gente tem um controle dos estímulos que a gente quer ter no nosso dia a dia. A gente consegue ter isso de maneira intencional. Isso eu fui aprender quando eu me permiti, primeiro, a estar no ambiente certo, com pessoas que tinham o resultado que eu gostaria de ter, e, claro, com pessoas que tinham interesse no meu crescimento também. E é claro que a minha vontade de crescer como pessoa, porque eu sabia que se eu crescesse como pessoa, os meus resultados eles cresceriam. Então, esse mercado, sabe, ele me trouxe muito conhecimento prático de pessoas que já buscavam há muito tempo o desenvolvimento pessoal e profissional, Josué. E você me fez uma pergunta lá atrás, né? Como que eu me transformei num líder de referência nesse mercado? Porque na época que eu trabalhava com o Caio Carneiro, eu me tornei um dos 50 maiores cheques da América Latina na empresa que a gente representava. Tinha negócio na Ásia, na Europa, América Central, América do Norte. Eu até brincava que a minha organização era como o Império Britânico. O sol nunca se punha no meu negócio, né? Existe um ditado desse, que o sol nunca se põe no território britânico, porque ele tem colônia em tudo que é lugar. E eu aprendi isso, claro que foi, né, com pessoas que tinham essa expertise para me ensinar. No entanto, eu sempre fui uma pessoa muito de campo, Josué, porque a gente vive hoje uma época de muita informação, de muito conhecimento disponível. Isso traz uma bênção e uma maldição junto. A bênção é que a gente pode se transformar livre e rápido. Agora, a maldição é que se a gente não pratica o que a gente estuda, se transforma em obesidade mental. E um conhecimento que ele não é colocado em ação, ele não é compartilhado, ele não existe. 0 mais 0 é igual a 0. Ou 0 vezes 1 ainda continua sendo 0. Então, o que me trouxe esse diferencial é que tudo aquilo que eu aprendia, eu já colocava em prática, já testava, validava e verificava se precisava aprimorar ou precisava de mais tempo para poder maturar. E sempre investi muito na questão da educação. Eu acredito que o que me transformou num líder de referência é exatamente isso. Treinar e treinar e treinar e treinar. Não só a mim, mas as pessoas que estavam ali, né? A minha responsabilidade. Só que aí veio a pandemia. A pandemia, acho que para mim, para você e para todo mundo, fez com que as pernas ficassem de perna para o ar. E algo que era muito presencial se transformou 100% online, o Josué. Eu acabei tendo um excesso de demanda de trabalho, né?
E isso me trouxe um burnout. Um burnout me trouxe sintomas de ansiedade e insônia. Acordava 3, 4 vezes à noite. E eu estava indo para o caminho de terapia, sabe? Tomar remédio, porque é o caminho natural hoje para quem está passando por esse desafio. E no meio desse caminho, esse meu amigo que eu conheci junto do Caio Carneiro me chamou para ir na casa dele para conversar e ele me apresentou os óleos essenciais. E foi engraçado, porque eu estava dando risada da cara dele, falando, Rafa, cara, óleo essencial, aquele negócio de colocar em casa para deixar cheiroso, né? Minha mãe usava, né? Mas falar que isso vai me fazer dormir melhor, está de brincadeira, né? Aí ele falou, Marcelo, você acreditando ou não, funciona. Testa. E eu testei. Levei para casa 2 óleos. Um é o óleo de lavanda, que é ansiolítico natural, e um óleo de hortelã-pimenta, que é bom para rinite, sinusite, que era o caso da minha esposa. Naquela noite, eu dei o óleo de peppermint para minha esposa, porque ela usava aquele remédio de nariz todos os dias, várias vezes ao dia, ela era dependente desse remédio, e eu pinguei o óleo de lavanda no meu travesseiro. Josué, para quem estava acordando 3, 4 vezes à noite, eu dormi que nem uma pedra. Acordei sorrindo e perguntei para minha esposa, amor, será que foi placebo? Porque eu dormi muito bem. Cara, você dá risada, mas eu fiquei assustado, cara, porque eu já estava muito incomodado com essa questão da insônia. Só que eu sou muito abençoado. A minha esposa, ela é nutricionista e neurocientista. E ela fala, amor, quando você me deu o óleo ontem à noite, eu já usei ele. E eu não encostei mais no remédio, eu nem usei o remédio para dormir. E quando acordei hoje, eu comecei a pesquisar e eu encontrei no Google Academics, na PubMed, que são os meios científicos, onde são publicados os estudos, né, científicos. Ela falou, amor, eu encontrei mais de 30 mil artigos científicos comprovando a eficácia do óleo que você usou, do óleo que eu usei, entre outros óleos. O que vai acontecer, amor, é que esse produto que você trouxe para casa vai estar na casa de todas as pessoas, questão de tempo. Eu falei, como assim? Ela, hoje em dia, todo mundo tem caixinha de remédio em casa, não tem? Eu falei, pô, tem claro, pessoas que tem gaveta, que tem armário, né, Josué? E quanto mais velho a gente vai ficando, maior quantidade de remédio que a gente vai acumulando. Ela falou, amor, a hora que as pessoas souberem como usar, para que serve e aonde comprar os óleos essenciais, com toda certeza elas vão optar por algo que soluciona o problema dela, mas não traz efeito colateral, que não prejudica o corpo dela. Aí eu falei, explica mais. E aí a Karina me trouxe toda uma aula sobre os óleos essenciais. E simplificando, para quem está aqui, por exemplo, um óleo de lavanda. Se você colocar na PubMed, colocar no Google, assim, ó, óleo essencial é igual lorazepam. Você vai cair num estudo científico que é duplamente cego. O que é um estudo duplamente cego? As pessoas não sabiam o que estavam utilizando. E nem para que era. Elas só tinham os mesmos sintomas. 2 grupos utilizaram. Um utilizou o lorazepam, o outro utilizou o óleo de lavanda. Os 2 grupos tiveram o mesmo resultado. Acompanhado durante ali 6 semanas. Se você pega um lorazepam, sabe qual que é um dos efeitos colaterais que tem dele? Demência. Fora os problemas hepáticos, do sistema gastrointestinal, entre outros. Agora, se você está passando por um problema de ansiedade e você agora sabe que você tem uma solução natural que não traz efeito colateral, o que você vai escolher? Efeito natural. Não tem efeito colateral. O que acontece é que a maior parte das pessoas não sabem disso, principalmente porque é um mercado que foi muito subjugado por uma indústria que tem muito interesse com que nós não tenhamos a informação. Porque se a gente não sabe como se cuidar, concorda que o que tiver aí disponível vai ser utilizado? Um exemplo. Se a pessoa está com dor de cabeça, ela vai pegar o quê? Um remédio, uma dor de barriga, um remédio. Se a gente abre a cozinha da pessoa, tem um antiácido. Se a gente vai na maior parte das esquinas aqui de São Paulo, tem esquina que tem 3 farmácias. A indústria farmacêutica, ela não tem interesse que a gente saiba como se cuidar. Só que eu vou trazer algo que vai ser libertador para todo mundo aqui. Sabe como que um remédio, uma aspirina, foi desenvolvido?
Aquela substância química, sabe onde foi encontrada? Na natureza. Essa substância foi encontrada na natureza. Só que para baratear e criar escala em um produto que desse muito dinheiro para quem fabricasse e vendesse, foi sintetizada essa substância em laboratório e transformado numa capsulazinha. Só que quando um produto, uma substância dessa é sintetizada, algo que ultrapassava a membrana celular, que é o natural, hoje o sintetizado não ultrapassa a membrana celular. E eis aí que estão os efeitos colaterais. Algo que agride o nosso corpo. E algo que a gente até conversou outro dia, né, Josué? Muitas pessoas têm a crença do quê? Ah, mas eu tomo um remédio para me curar. E a maior parte das pessoas não sabem que remédio não cura. Remédio alivia sintoma. Quem se cura é o seu próprio organismo. Uhum. Faz sentido isso? Quem se cura é o nosso próprio organismo. Agora, por que as pessoas tendem a ficar doentes com frequência? Porque quando ela usa um remédio, ao invés do corpo dela ficar mais forte para poder lidar com todos esses efeitos, né, que a gente tem da doença, dos sintomas que a gente tem da doença, a gente tem um monte de remédio para mascarar e ainda criando ali alguns efeitos colaterais no nosso corpo, deixando ele mais debilitado. Agora, o que acontece com alguém que começa a se cuidar de uma maneira natural, mais natural? O corpo dele começa a ter mais mecanismos para se autocuidar e curar sem ficar doente durante muito tempo. Eu falo por mim, né? Nesses quase 3 anos compartilhando esses óleos essenciais, você vê aqui agora uma diferença. Pessoas que ficam gripadas, que ficam uma semana gripada, que não usam os óleos essenciais. E as pessoas que usam os óleos essenciais certinho, não é que eles não ficam doentes, mas eles ficam resfriadinho. Fica ali 1, 2 dias e pum, passa. O corpo se recupera muito mais rápido. Sim. Então, o que me fez me apaixonar e entrar de cabeça nesse mercado de soluções naturais foi justamente isso. O propósito da empresa, a missão da empresa de compartilhar esse conhecimento e essa informação e trazer liberdade de escolha para as pessoas, para que elas possam viver mais e melhor e poder cuidar das pessoas que elas amam de maneira efetiva. Vou usar mais um exemplo prático. Né? Meu filho tem 7 meses e sábado a gente estava lá com um monte de criança que nasceu no mesmo mês que o Anthony. E teve criança que já teve bronquiolite, já teve Covid, que já ficou internada, que vive gripada. E o Anthony? 0. 7 meses não teve um resfriadinho. Porque a gente cuida dele desde quando ele nasceu, as assaduras dele com óleo de lavanda. A gente utiliza o quê? O óleo de camomila romana para diminuir níveis de cortisol e adrenalina, que baixa a imunidade da criança e ele dormir melhor. A gente faz higiene natural com a criança, porque a criança, por exemplo, imagina, o Josué, você gostaria de fazer as suas necessidades fisiológicas na sua calça aí, hoje? E ficar todo melecado? Não. Por que uma criança gostaria de fazer isso numa fralda e ficar com o negócio todo melecado? Nunca pensei nisso. Assim, não é que ela quer fazer isso. Desculpa, ela faz isso porque muitas vezes o pai tem preguiça de ir lá e cuidar da criança e já, não sei se eu estou falando bobagem, mas já ir orientando ela a fazer as necessidades, sabe? E já ir evitando essa coisa de deixar a criança suja. Posso te falar? Às vezes não é que o pai tem preguiça ou a mãe tem preguiça. Eu acredito que esse é o último caso. Porque, sabe, pai e mãe surge força do além. A não ser quando o cara é muito mau caráter mesmo, que não são muitos. Mas tem uns que estão por aí, sempre vão comprar o cigarro e não voltam mais. Mas, infelizmente, hoje, a gente vive um mal muito grande, cara. Que é a falta de tempo para estar do lado e zelando por quem a gente ama. Cara, sabe qual que é a licença maternidade de um pai? Se não me engano, são 6 dias. Sabe de uma mãe? 4 meses. 4 meses. Não dá pra nada. Esses pais hoje, e aí a gente fala assim, 98% dos pais e mães hoje não tem tempo para pesquisar novas soluções para os filhos, para poder cuidar de maneira efetiva deles. Por quê? Eles passam mais tempo hoje
em busca de pagar as contas, atrás de dinheiro para poder pagar as contas. E aí eu vou dar alguns casos, né? O pai e a mãe trabalham, e aí tem que fazer o quê? O filho vai ter que ir para uma creche. A creche custa mais dinheiro. O pai e a mãe vai ter que arranjar mais uma fonte de renda agora para poder suprir esse custo aqui. Mas aí tem do Estado, tem isso, aquilo, ótimo, beleza, não tem custo. Mas pensa que tem pais e mães que largam crianças hoje com 4 meses, com um estranho, para cuidar deles durante 6, 7, 8 horas durante um dia. E você acha que um pai e uma mãe... durante anos, né? Anos. E você acha que um pai e uma mãe gostaria realmente, do fundo do coração, de largar seu filho com estranhos? Não é necessidade, cara. Porque é uma necessidade que, quando é oferecido pra gente lá na escola, tira boas notas para entrar na boa faculdade, depois arranjar emprego, ninguém fala isso pra gente. Que o emprego, muitas vezes, vai fazer com que a gente tenha que abrir mão do nosso bem mais precioso. O nosso bem mais precioso é a nossa vida. E a nossa vida, quando eu digo assim, o meu filho é a extensão da minha vida. Quando eu tô com ele, eu tô dando parte da minha vida para ele, para que ele tenha mais tempo. E hoje, né, o que me apaixona nesse mercado de soluções naturais é que 99%, sabe, dos consultores e consultores são pais e mães que estão em busca do quê? Mais qualidade de tempo, de vida, qualidade do dinheiro que se ganha para poder viver uma vida com sentido do lado da sua família. Porque, concorda? Qual é o sentido da sua vida de trabalhar e deixar seu filho com outra pessoa para poder pagar a conta, passar 40 anos, quando olhar para trás e falar, eu devia ter passado mais tempo com meu filho, com a minha esposa, com meu marido. Devia ter passado mais tempo com a minha mãe, com meu pai, que não está mais aqui. Só que eu não podia, eu tinha que pagar a conta. E hoje, existem muitas outras maneiras da gente conseguir. Vamos pegar ali, 64%, 65% das pessoas do Brasil não ganham mais do que R$3.000. 85% até R$5.000. Sinceramente, hoje a gente tem muito mais alternativas para fazer esses R$5.000 sem ter que ficar batendo um cartão e ficar indo atrás de uma falsa segurança, de uma falsa estabilidade que não existe. Porque a segurança de um CLT, ela está muito mais parecida com uma vulnerabilidade do que com uma segurança. E é claro que ser um autônomo, ser um empreendedor, tem os seus desafios. Mas é melhor você ter um desafio no começo e superar ele do que ter viver 40, 50 anos com o mesmo desafio. Você falou um outro ponto do funcionarismo público. Quantas pessoas que a gente conheceu e conhecem que viveram, vivem e buscam esse sonho. Só que aqui é uma opinião Marcelo Oda, tá? Sabe qual que é a pior coisa na vida? É você saber que amanhã vai ser a mesma coisa. Que no próximo mês é a mesma coisa. Que no próximo ano vai ser a mesma coisa. Na vida, se a gente não cresce, a gente morre. É por isso que a gente vê muito funcionário público hoje estressado, deprimido, ansioso, doente. Porque a sobrecarga é gigantesca. É como se você vendesse a sua alma pro demônio ali. Sim. Brincadeiras à parte, é muito perigoso, né? Isso, deixar o nosso futuro na mão de outras pessoas. E a liberdade está na mão de todos nós. Só que para ser livre, a gente volta para aquela pergunta que você fez. Cara, o que você poderia dar de dica para quem quer começar a empreender? Busca conhecimento e bota em prática. Busca conhecimento e bota em prática. Qual conhecimento que você está me falando para buscar? Porque quando você fala no conhecimento, o que eu penso? Sei lá, vou investir na graduação. Você já falou que é errado, mas é o exemplo básico. Eu fiz uma faculdade de economia, então vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou fazer um curso de inglês, vou fazer um curso de inteligência artificial. Não é isso que você está falando, né? Cursos técnicos são importantes baseado naquilo que você busca. Hoje a área da tecnologia, né, querendo ou não, ela está em ascensão. Só que é uma próxima bolha. A gente sabe que tudo são bolhas que vão sendo criadas. Agora, existe uma habilidade que envolve várias outras habilidades que, se eu pudesse deixar assim,
É essa habilidade e esse conhecimento específico que mudou a minha vida e que pode mudar a sua. Aprende a vender. Vai buscar conhecimento sobre vendas. Por quê? Por mais que você seja um CLT, se você não souber vender a sua ideia, a sua visão, jamais você vai ser promovido. Jamais, né? Dificilmente você vai ser promovido, porque talvez venha um moleque mais novo que saiba vender a ideia dele com mais aptidão que tome o seu lugar. Vender é algo que abre oportunidades. Tudo é venda, se a gente fosse analisar hoje. Tudo é venda. Sim. Quando a gente está ali, hoje, você acordou, tomou seu banho, escovou seus dentes, que eu espero que você tenha escovado, penteou seu cabelo, passou um desodorante, que eu também espero que você tenha passado, fez a barba, passou a sua make. O que você está preparando ali? Estou preparando meu produto para alguém. Perfeito. Seu brand, seu produto, seu serviço. É uma venda. Se você é um profissional excelentíssimo, mas você vai vestido que nem um borracheiro, qual é o valor visto pelo seu serviço? 0. Mínimo. Agora, se você está bem arrumado, por exemplo, como o Josué, e vai vender um high ticket, é muito mais fácil, não é verdade? Então, existem alguns conhecimentos, algumas habilidades que valem muito. E eu aprendi isso, sabe com quem, Josué? Com a minha mãe. Para ilustrar isso daqui. Quando meu pai passou por esse deserto de ser demitido, ficar 7 anos para se reposicionar no mercado, a minha mãe tomou a decisão. Minha mãe era formada em pedagogia, dona de casa, mãe de 2 filhos, decidiu fazer um curso de corretagem, tirou o Cresce dela, trabalhou durante 6 meses na Paulo Roberto Leardi, aprendeu tudo que tinha para aprender e foi trabalhar por conta. Minha mãe aprendeu a vender aquilo que ela nunca vendeu na vida. E ela só vendeu, desde quando ela entrou, só alto padrão, só ticket alto. E graças a essa ousadia de mamãe, de aprender a vender, e imagina, para uma dona de casa que nunca vendeu nada, pedagoga, imagina o tanto de crença limitante. Minha mãe veio de uma família humilde, de Cubatão, não é nem de Santos, de Cubatão, numa casa de madeira, sabe? E ela foi um grande exemplo e inspiração para mim. Então, ela sempre disse para mim assim, Marcelo, quem aprende a vender nunca vai passar necessidade na vida. Sabe por quê? Se apertar, vai fazer que nem ontem, não, sábado, no Ibirapuera, eu fui abordado por não sei quantas pessoas vendendo água, cerveja, trufa, balão. Eu conheço gente que vende paçoca no Farol e ganha muito mais que diretor, amigo meu, engenheiro. Paçoca no Farol. E tem gente que olha pro cara no Farol e fala, deve estar passando necessidade. Tá nada. Mora muito melhor que eu, muito melhor que muito amigo meu. O carro dele é melhor que o meu. E ele aprendeu a empreender, sabia, José? Sabe o que esse cara faz? Ele ensinou um monte de garotos em outros faróis e ganha uma porcentagem desses meninos. Caraca, meu! Só que ele é muito visionário, porque ele fala assim... O cara queria uma franquia. Olha que maravilhoso. Ele fala, Marcelo, eu não quero ter empregados. Eu quero ensinar esses meninos a pescar. Porque eu sei que ensinando isso que eu estou trazendo para ele, ele vai trazer uma vida melhor para a família dele. Eu fico arrepiado com isso, cara. Arrepiado. Então, são simples ações que a gente consegue multiplicar os nossos resultados, sabe? Independente da área. E essas pequenas ações estão voltadas na área comercial. Aprender a vender, aprender a se comunicar, aprender a falar. Se eu pudesse deixar algo para você que quer começar a empreender, que quer aumentar o seu ticket, né, o seu valor de mercado, aprende a vender. Aprende a vender, que isso vai te levar para um outro nível na sua vida, pode ter certeza. Sim, tem muita... Concordo, porque tem muita razão nisso que você está falando. Porque mesmo a pessoa estando lá na CLT, na empresa, etc.,
nós sempre estamos nos vendendo no dia a dia. Eu preciso convencer alguém a fazer aquilo que eu quero, e isso é o quê? Uma venda. Quando você manda um currículo, isso é o quê? É uma venda. Quando você vai, qualquer coisa que fazemos na vida é uma venda. E muitas pessoas não entendem isso e tratam essa questão da venda como se fosse uma coisa menor, quando na verdade o vendedor, ele não é apenas o vendedor que está numa loja de varejo. O vendedor somos nós aqui no nosso dia a dia, na nossa vida, como nos apresentamos no mercado, não no mercado específico, mas no mercado da vida, né, que é ali que as coisas acontecem, né, e Eu posso dependendo falar uma coisa? Sem a diga. habilidade de vendas, ninguém teria emprego. Sem habilidade de vendas, ninguém teria emprego. Sabe por quê? Porque a pessoa ela pode ser o servente, o porteiro, mas pode ter certeza que aonde ela tem alguém vendendo alguma coisa. Algum produto, algum serviço. Então, se a pessoa ela não vende, ela é um mecanismo dentro de um processo de vendas. E dentro disso, ela vende algo ainda, que é o serviço dela. Entendi. Louco isso, né? Muito. E me fala uma coisa, e como que mudou sua cabeça, seu pensamento, sua vida? Porque hoje você é um líder lá no Terra Brasil, vocês trabalham com óleo essencial, e como que sua cabeça mudou, seu mindset, como que foi tudo isso? Cara, o mercado das vendas diretas, né, em si, ele me trouxe essa visão de ter algo escalável. Porque quando eu tinha minha produção rural, eu me sentia vulnerável. Qualquer vento errado da economia poderia derrubar o meu negócio. E o que eu aprendi nesse mercado é que quando a gente tem algo que tem escalabilidade, isso vai gerar, no médio e longo prazo, menos esforço e mais resultado. Então, eu tenho muito essa visão, assim, que mudou hoje na minha cabeça. Todo negócio que eu sou convidado para conhecer, todo novo negócio, projeto que eu tenho nas minhas mãos para poder executar, eu paro e penso, o que eu preciso fazer para esse produto ou serviço ou projeto poder ser escalável? Então, eu penso muito nessa questão de escala, de crescimento, porque, com toda certeza, quando o mecanismo ele aumenta, a gente tem podemos dizer, uma economia de esforços e um aumento de resultados. Então, esse mercado, por exemplo, dos óleos essenciais, eu gosto muito porque pela simplicidade. Pela simplicidade e pela solução rápida do problema que ela traz. Hoje a gente vive no Brasil uma epidemia muito grande, que é a epidemia da ansiedade. O Brasil é o país, quer dizer, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Segundo país com o maior índice de estresse no ambiente de trabalho. Uhum. Então, o que a gente traz com esses números aqui? Se a gente não tem um negócio escalável, dificilmente a gente vai conseguir dar conta e ajudar todas essas pessoas que precisam do que a gente tem hoje. Porque hoje, quando a gente fala de doTERRA, de óleo essencial no Brasil, Josué, a gente alcançou cerca de 1% do território nacional. Bom. De pessoas que sabem ou já usaram. Tem pessoas que já ouviram, talvez sabe por cima o que é. Mas o fundamento mesmo de saber que realmente um óleo de lavanda é um ansiolítico natural, que um óleo de olíbano excelente para quem tem ali um problema de memória ou um problema com TDAH, por exemplo, são poucas pessoas que sabem. Então, hoje eu vejo que essa escalabilidade, principalmente com a questão educacional que a gente traz hoje, o que vai acontecer nos próximos anos são incríveis, cara. E eu aposto muito nessa questão da educação, sabe? Investir muito em treinamento e educação, porque isso é o que deixa as pessoas independentes e livres para que elas possam não só crescer, mas se transformar em pessoas que vão influenciar outras pessoas a acreditar que elas também podem. Furar aquela bolha que ela tá e ter uma bolha maior, podemos dizer, né? Uma bolha infinita. Entendi.
E fora o Terra, você também dá algum tipo de mentoria? Como que funciona isso? Ou as Cara, suas mentorias assim, fazem parte do Terra? hoje o mercado de mentorias, ele está muito aquecido, né? Ele é um mercado muito que está em crescente. No entanto, eu não é um produto, serviço assim que eu me vejo, sabe? Me filiando porque dependendo do tipo de mentoria, é difícil escalar. Hoje, se a gente vê a escala das mentorias, está em escalar o ticket, sabe? Então, eu vejo que isso iria contra a algo que hoje eu venho construindo, que é a qualidade de tempo. Então, eu já Entendi. pensei sim em dar mentoria. Hoje, as mentorias que eu dou, elas são grátis para as pessoas que trabalham comigo. Então, eu já tenho, né, mentorias que a gente faz de segunda a segunda. A gente tem um sistema de alta performance, Josué, que a gente tem encontros de segunda a segunda. E são gratuitos para todas as pessoas que fazem parte da nossa organização. Então, eu prefiro, sabe, fazer essa contribuição de uma maneira que não vai me fazer perder a qualidade de tempo com a minha família e que eu consiga investir em outros mercados também, ao qual eu gosto muito, como o mercado de esportes, por exemplo, é um mercado que eu amo demais. Mas o mercado de mentorias, assim, não é algo que brilha os meus olhos. Até não, é porque eu perguntei sobre a mentoria, por quê? De repente tem alguém que está nos assistindo do outro lado e eu gostei da sua fala, eu acho que é um exemplo para quem está nos assistindo e para todo mundo seguir. Então, de repente, a pessoa quer entender um pouco mais, e aí eu queria abrir o leque, ó, você pode procurar ele no Terra, ele tem uma mentoria, ele tá aqui, ele tá ali, entendeu? Cara, assim, eu analiso muito quais são as necessidades de cada pessoa, tá? Vou dar um exemplo de um cara que eu vou até te sugerir para você convidar, porque ele tem uma história linda, cara. Chama Amorinha. O Amorinha é um skatista que não tem as pernas nem os braços. E ele está em quinta colocação hoje no Brasil. E se ele chegar até a terceira, ele vai representar a gente nas Olimpíadas. Então hoje eu estou mentorando ele para ele se transformar num orador. E eu não estou cobrando nada dele, estou fazendo isso de coração, porque o que mais me enche os olhos hoje é ver essas pessoas que confiam em mim crescendo. Porque a questão financeira, a minha já está bem encaminhada. Então eu tenho, sabe, essa visão. Então, se você que está aqui, né, quer buscar por mais conhecimento e acredita que eu sou uma pessoa que pode te ajudar, me manda uma mensagem primeiramente no Instagram. Vou analisar, sabe, o seu caso, ver se eu consigo realmente ajudar, né, no momento que você está. No entanto, existe um segundo caminho. Se a pessoa ela compra um óleo essencial através do meu link, ela já tem acesso a todas as nossas mentorias de segunda a segunda, ela já tem acesso, sabe, ao meu WhatsApp, onde mais do que uma mentoria, ela vai ter a minha amizade e aquela ambiência que eu acredito, da mesma forma que o Rafa e o Caio foram essenciais na minha vida, de eu ter eles perto de mim e poder moldá-los, sabe? Eu acredito que isso é o que vai ter mais valor para a pessoa, além dos óleos essenciais. Então, qualquer pessoa que compre os óleos essenciais da doTERRA através da minha indicação, ela vai ter acesso às minhas mentorias também aí diariamente. Entendi. E tem outros, né? Outros negócios, por exemplo. Esse ano entrei como sócio de uma agência de marketing digital também, que não é a minha expertise. Sou um cara totalmente offline. No entanto, aquelas expertises que eu, Marcelo, não domino, eu consigo direcionar. Às vezes tem alguém aqui que ele quer empreender no digital. Não é a minha área. Não é a minha área. Mas eu vou conectar diretamente no Luan. Fala, cara, fala com o Luan, porque o Luan é o cara que vai poder te mentorar da melhor forma para você poder ter esses resultados no digital ao qual você está buscando. Então, hoje, eu tenho um leque muito amplo dentro das minhas empresas de profissionais que têm resultados e são muito bem qualificados para ajudar aquelas pessoas que muitas vezes não estão dentro da minha expertise de poder ajudar também. Entendi. E para alguém comprar o seu óleo, como que ela faz, onde ela vai? Tem um site, tem um WhatsApp, que aí eu quero pedir para o Júlio deixar aqui na descrição. Acho que o mais fácil é manda uma mensagem no meu Instagram.
O meu Instagram é Marcelo Oda, igualzinho tá aqui. Só bota mais um A no final, porque eu já tenho outro Marcelo Oda. Nome bonito do cara, né? Então, o meu é Marcelo Oda, com 2 As no final. Então, manda uma mensagem para mim, porque a questão do óleo essencial, eu não quero que a pessoa compre. Eu quero que a pessoa resolva um problema dela. Então, antes dela comprar, eu vou conhecê-la para saber o que realmente ela precisa, para que eu consiga trazer de maneira personalizada, individualizada para ela, qual é a melhor solução para ela. Porque todo ser humano ele é diferente. E até na medicina isso acontece, do médico receitar um remédio, aquele remédio não ser eficiente, e ele ter que receitar outro. Então, como cada pessoa ela é diferente da outra, eu faço esse acompanhamento personalizado, individualizado, para que quando você compre o óleo, você compre aquele óleo que realmente vai solucionar esse problema que você está buscando resolver. Solucionar o problema. Entendi. Deixa eu te falar, já passamos do nosso tempo. A conversa está ótima. Tem alguma mensagem final? Falou. Tem alguma mensagem final, alguma coisa que você quer deixar para a galera? Eu quero deixar uma reflexão. Né? Uma eu já deixei, né? Na vida, ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo. Que você decida crescer. E como a gente está no Brasil e véspera de carnaval, principalmente você que empreende, quem já empreende, eu acredito que já essa ficha já caiu. Só que se você está buscando empreender na sua vida, entenda que essa frase que no Brasil as coisas só começam depois do carnaval é a maior mentira do mundo. Porque o que tem de gente ganhando dinheiro nesse carnaval é surreal, porque eles entenderam. Mas essa pessoa ela não está pulando o carnaval. Geralmente ela está cantando, está com trio elétrico, está vendendo alguma coisa, está fazendo evento. Empreendedor, ele não tem final de semana. Ele não tem férias, não tem feriado. Só que ele tem a liberdade de escolha. Esteja disposto a trabalhar nos finais de semana e estudar também nos finais de semana e nos feriados. Sabe por quê? Porque isso, a médio e longo prazo, vai te trazer a liberdade de nunca mais ter que esperar finais de semana para poder descansar. E transformar uma segunda-feira no seu final de semana. Quando o pessoal está voltando da praia, você está chegando lá na praia com tudo limpinho, tudo mais barato e tudo mais vazio. E desfrutando e curtindo muito mais. E como hoje, 24 de fevereiro, eu sei que muitas pessoas já esqueceram de tudo que pediram no dia 31 de dezembro de 2024, eu quero te relembrar disso. Porque eu sei que a maior parte dos seres humanos, no dia 31, pedem melhores oportunidades e pedem mais saúde. Só que chega no dia 2, já esqueceram disso e voltaram para a vida normal. Só que o Papai do Céu, ele nunca vai esquecer da gente porque nós somos filhos dele. Então, toda vez que você pede e ora, ele te traz. Só que se você não estiver disposto a mexer, eu ia falar um negócio aqui que não ia ser legal, mas se você não estiver disposto a dar o primeiro passo, nada vai acontecer. Que você que está do outro lado da telinha, esteja disposto, nesse ano de 2025, dar esse primeiro passo. Ser o protagonista da sua história e fazer acontecer. Porque eu conheço 3 tipos de pessoas na vida. As que fazem acontecer, as que ficam vendo as coisas acontecerem e aquelas que ficam perguntando, o que aconteceu? Espero que você não seja a terceira, que você seja a primeira e faça acontecer. Porque os seus sonhos, eles estão atrás dessa atitude, dessa ação, que acontece diariamente. Que todos os dias sejam dias de boas decisões para vocês. E, Josué, preciso finalizar aqui mais uma vez, agradecendo esse convite. Estou honradíssimo de estar aqui com você, né, nesse podcast que é, né, muito reconhecido a nível Brasil. Fico muito honrado aí de estar aqui com você, viu? Eu fico muito honrado, fico muito grato também pelo seu tempo. E eu aprendi muito aqui também contigo. Eu tô meio quieto, mas é porque eu tô pensando. Eu já falo para todo mundo, quando me virem falar, pega um bloquinho de caneta e vai anotando alguns pontos, porque às vezes o Espírito Santo vem e traz, sabe, bons fluxos de
de assunto aqui. Foi que nem eu te falei, se deixasse a gente ficava 2, 3 horas batendo papo, mas para você que está assistindo a gente, eu quero deixar um gostinho de quero mais, né? Porque aí se você quiser mais, aí vocês falam, Josué, traz o japonês de novo, que a gente gostou dele, aí quem sabe eu volto aqui novamente, viu, pessoal? Maravilha. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo, foi muito bom e muito rico essa 1h30 aqui desse bate-papo delicioso. Eu que agradeço. Fica com Deus, pessoal. Beijo no coração de vocês. Abraço, tchau, tchau.